Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você tá? Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, que é a lógica de programação e os algoritmos. Quero te mostrar que esses dois assuntos não são um bicho de 7 cabeças, e na verdade você implementa eles o tempo inteiro, só que você não tem nem ideia disso. E para começar eu quero criar um contexto para você, tá? Imagina que você tá na praia e tá um daqueles dias de sol, tá você e o seu irmão caçula na praia. Se você não tinha irmão caçula, agora você tem. Só que você esqueceu o protetor solar no carro. E como você tá muito ocupado mesmo, e precisa passar o protetor, você pede pro seu irmão buscar o protetor solar. Só que, como você não quer que ele saia correndo e atravesse a rua, e como você se preocupa com o seu irmão caçula, você explica pra ele o que ele tem que fazer. Então você fala pra ele, olha, antes de atravessar a rua, você olha pros dois lados pra ver se não tá vindo carro. E aí depois que não tiver vindo carro, aí você atravessa, você anda até o outro lado. Você descreveu um processo de atravessar a rua, certo? Esse é o processo, segue essas instruções que você vai ter atravessado a rua. E além disso, você ensinou o seu irmão caçula como é que atravessa a rua. Então talvez da próxima vez você não precise mais falar todas essas instruções, você simplesmente fala, olha, atravessa a rua. Ou talvez você vai ter que repetir, mas em princípio você já falou para ele, você já explicou para ele como é que faz isso. Essa instrução que você deu pro seu irmão é um algoritmo. Então, algoritmo nada mais é do que uma sequência de instruções que resolve um problema, ou que executa uma tarefa. Nesse caso, a tarefa é atravessar a rua. Agora, em vez de pedir para o seu irmão, você está pedindo para um adulto, tá? Imagina que você vai pedir para o seu pai para pegar o protetor solar. Você não vai explicar para ele como que atravessa a rua, você assume que ele já sabe. Mas imagine então que esse seu irmão ou outra pessoa que você vai pedir, ela veio de um lugar rural. E nesse lugar, ela nunca viu um carro, ela não sabe, ela vive debaixo de uma pedra, tá? Ela não sabe o que é um carro, ela não tem acesso à internet, sei lá. Ela não sabe o que é uma rua. Então, quando você fala rua e carro pra ela, você tá falando grego. E aí, quando você fala pra percorrer a rua, talvez ela entenda outra coisa. E aí seria bom que ela não assumisse o que é essa outra coisa. Que ela simplesmente falasse pra você, olha, não entendi, pode me explicar o que é que eu tenho que fazer? Seria melhor do que ela simplesmente, eu acho que atravessar a rua é fazer isso aqui. Aí a pessoa começa a percorrer toda a rua paralelamente e vai para outro lugar, sabe? Às vezes assumir as coisas é perigoso. Seria melhor nesse caso que a pessoa falasse pra você que ela não sabe. E aí, qual que é a semelhança com um computador? O computador, ele assim como uma criança, ele não tem experiência prévia. Então você não assume que ele sabe aquilo, você explica pra ele. E aí essas instruções que você vai explicar, elas têm que ser extremamente precisas e elas não podem ser ambíguas. Veja que você fala uma coisa que ele pode compreender de duas formas, ele vai ter que escolher uma das formas. E se essa forma não era a que você quis dizer, aí você vai ter um problema. E você não vai querer que o computador comece a assumir as coisas por conta própria. Imagina, por exemplo, que o computador que tá levando o Apollo 11 para a Lua, tá lendo ali uma instrução que tá programada e ele assume que aquela instrução quis dizer tal coisa e despressuriza a cabine. E aí todo mundo que tá dentro da nave morre. E aí, cara, aí você não vai ter ninguém pisando na lua, né? Então, uma situação meio extrema, mas é importante entender por que a gente não quer que os computadores assumam coisas que a gente não explicitamente disse. Você quer ter certeza que o computador vai executar exatamente o que você quer que ele execute. Agora, também, você não quer ter que se preocupar com todas as coisas. Por exemplo, pro seu irmão, você vai ter que assumir pelo menos alguma coisa. Pelo menos então que ele sabe falar português, ou então que ele sabe como andar, talvez ele não saiba andar. Aí é um pouco mais complicado, você vai ter que falar para ele mexer a perna esquerda, mexer a perna direita. Você parte de algum princípio. Senão você vai ter que ensinar o alfabeto para ele, vai ter que ensinar tudo. E a mesma coisa com os computadores. A gente vai ter, em situações diferentes, necessidades diferentes de assumir algumas coisas. E é por isso que existem linguagens de programação diferentes. Cada linguagem tem uma aplicação mais interessante para ela e elas convencionam quais são as instruções e o que aquelas instruções fazem. Então, uma linguagem de programação nada mais é do que um conjunto de instruções estruturados de uma forma específica, né, com uma certa sintaxe específica, que realizam certas tarefas de forma convencionada. Então, quando eu falo aquilo, só existe uma única versão daquilo. É como se fossem os axiomas da matemática. Eles são partes fundamentais e essenciais dentro daquela linguagem, certo? Quando eu falo, por exemplo, elefante rosa, é diferente da linguagem humana. Quando eu falo elefante rosa, você vai imaginar um elefante rosa e vai imaginar outro, ou fulano vai imaginar outro.
Mas quando eu falo um elefante rosa para o computador, só pode existir um único elefante rosa. Como se fosse o mundo das ideias de Platão, sabe? O elefante rosa ideal é o mesmo elefante para todo mundo. Então você tem que explicitar certinho qual elefante é esse. As linguagens convencionam, então, o que a gente pode assumir para a gente não ter que se preocupar com o que a gente não quer ter que se preocupar. Numa linguagem imperativa, tá? E não se preocupa em saber o que é uma linguagem imperativa agora. Mas uma linguagem imperativa, como é o Python, como é o PHP, o C, o Java, o Fortran, Pascal, que tem essa característica, você descreve exatamente como uma tarefa deve ser executada. E em alguns casos, a gente vai querer que o computador já saiba, vamos falar num caso específico, que ele saiba como limpar o armazenamento de dados que tem ali. Ele quer que ele colete o lixo que você não está utilizando sozinho. Você não quer ter que, por exemplo, no Python, você não tem que se preocupar com certas questões que você se preocupa no C, porque existem níveis diferentes para cada tipo de situação que você quer tratar, em diferentes níveis de preocupação. E aí que entra o conceito de baixo e alto nível. No caso, baixo nível normalmente envolve preocupações mais fundamentais com a linguagem. Você quer ter controle maior do seu computador. Assim como se você quiser passar uma instrução para o seu irmão e você quiser ter controle maior do que ele está fazendo, talvez você queira falar, olha, você vai mover sei lá quantos centímetros a sua mão, vai se mover sei lá quantos, em que velocidade as suas pernas, em que direção, e você vai dando instruções bem mais específicas. Normalmente você não vai querer ter que ter toda essa precisão. Você simplesmente lida com uma interface de nível mais alto. Você só fala, atravessa a rua e ele já compreende o que isso quer dizer. E aí seria uma linguagem de alto nível. Uma linguagem de baixo nível, por exemplo, é o Assembly. O Assembly ele lida com questões muito mais baixas, por exemplo, memória. Você tem que falar, ponteiro vai para a esquerda, vai para a direita, o que você faz. Enfim, não se preocupa com esses termos agora, tá? Depois a gente vai entrar mais em detalhes. Mas você se preocupa com situações muito mais baixas, questão de nível. E aí uma linguagem de alto nível, você assume que essas coisas já estão sendo lidadas no plano de fundo, e aí parte para coisas que são mais relevantes para você, não tem que ficar se preocupando com essas coisas. E aí, normalmente essas linguagens de alto nível, elas precisam ser traduzidas para uma linguagem inferior, porque o teu computador, na verdade, ele não entende linguagem, ele entende corrente elétrica que está sendo passada por um transistor. No final, tudo que ele entende mesmo é hardware, é físico, ele não vai entender as instruções que você faz, então você precisa traduzir essas instruções para uma linguagem de 1 e 0, que no caso é o nosso famoso binário, que é a forma como ele realmente consegue armazenar essas instruções. Enfim, mas nada disso é nossa preocupação agora, então só entende que isso acontece, tá? As linguagens de alto nível precisam ser, as de baixo nível também, ainda precisam ser traduzidas um pouco mais, mas de alto nível tem que ser um processo de tradução maior, e tudo isso tem um custo. Quanto maior o nível da sua linguagem, maior vai ser esse custo. E nesse caso, esse custo é o tempo de execução do seu programa. Só que dependendo da aplicação, esse custo vale a pena, e vale muito a pena. Eu vou te dar um exemplo. Para a ciência de dados, por exemplo, você quer ter resultados rápidos, você quer explorar os seus dados. Então, você quer poder visualizar e tirar informações e ir mudando o código à medida que você testa as coisas. Então, imagina, por exemplo, que para fazer uma análise de dados com o Python, você leva 2 toques, tá? Você faz o programa que você quer em 2 minutos. Pô, 2 minutos é rápido, tá ótimo. E aí, para executar, ele leva 2 segundos. Talvez, ele leva 10 segundos para executar e 2 minutos para escrever o programa. Aí você faz, visualizou os seus dados bonitinhos lá, gostou? Vou modificar uma coisa, faz mais uma modificação, leva mais 2 minutos para escrever e mais 10 segundos para executar. E aí, você quer fazer essa mesma coisa com uma linguagem de nível mais baixo, que precisa passar por menos processos de tradução para chegar na linguagem de máquina e que é mais rápida na hora de ser executada. Então, vou fazer isso em C, beleza? Aí você escreveu em C a sua análise de dados. E aí, dependendo da sua análise de dados, você leva 1 hora, talvez 3 dias para fazer isso em C, tá? Dando um exemplo. Mas daí na hora que você executa, leva 0.00001 segundo. Acho que exagerei um pouco, mas enfim, é super rápido, beleza? Pô, que legal, foi super rápido, mas agora eu quero modificar alguma coisa, leva mais 3 dias para modificar. Então, entendeu por quê que no final o Python foi muito mais rápido? Porque não era a velocidade de execução que era o maior peso, mas sim a velocidade de escrita. E nesse caso, o Python ele é muito rápido em escrita. E é por isso que ele tem se destacado tanto. Para certas coisas, é muito rápido escrever um programinha que faça aquilo, sabe? Em 2 toques você já resolveu o seu problema. E às vezes numa linguagem de baixo nível você levaria muito tempo para fazer coisas simples que são exploratórias. Até coisas mais complexas, sabe? Que você precisa iterar sobre o código. E vou te dar um exemplo, tá? Vou mostrar um pouco como é que a gente faz uma mensagem simples ser enviada na tela em 4 linguagens diferentes. Só para você ver aqui. Então a gente está aqui num programinha em C que manda uma mensagem na tela escrito "Fala galera do curso", beleza? A gente vai rodar aqui
Não se preocupa com a sintaxe disso agora, só já saiba que isso aqui vai fazer. Ó, fala galera do curso. Foi rápido, executou rapidinho. Só que olha a quantidade de coisa que eu precisei escrever para que isso acontecesse. É bastante código, por uma coisa tão simples, né? Agora eu vou mostrar essa mesma coisa com o Python. Ou melhor, vou começar com o Java. Vamos começar com o Java. Olha como é que fica esse código em Java. Ele já é um pouco menor, mas ainda assim você precisa escrever relativamente bastante código só para colocar uma imagem na tela. Mas o resultado vai ser o mesmo que a gente executa. E esse é um ambiente muito legal, tá? Que depois vai ser o REPL.it. E aí você consegue executar código no seu navegador sem nenhum problema. Aqui ele demorou um pouco mais de tempo, mas ó, fala galera do curso, mandou o mesmo conteúdo. Agora vamos fazer esse mesmo código em outra linguagem. Agora olha como é que é esse código em JavaScript. Console.log, fala galera do curso. Bem simples. E ó, foi ali o código, apareceu, ó, fala galera do curso, rapidão, sem nenhum problema. E agora vamos para nossa linguagem, nosso famosinho Python. E olha como é que é o Python. Print, abre parênteses, abre aspas, fala galera do curso, fecha aspas, ou apóstrofo. E agora rodando o código, a gente tem o mesmo resultado. Fala galera do curso. Então dá para entender que para alguns casos o C e o Java vão ser mais interessantes, em outros casos vai ser o JavaScript, mas olha o nível de complexidade para fazer uma coisa simples. Entende como o Python é muito mais fácil nesse sentido, de colocar uma mensagem dessas na tela? Resumo da ópera. Algoritmo é um conjunto de instruções que executam uma tarefa, perfeito? E um programa vai ser esse algoritmo implementado em um computador, uma forma que o seu computador vai entender. O algoritmo pode ser, lembra que o algoritmo não precisa estar vinculado a um computador. Ele pode ser um algoritmo por uma pessoa, executar isso na mão. E a lógica de programação é a forma como você vai pensar e estruturar esse seu algoritmo e esse seu programa de uma forma lógica, com uma estrutura padrão. Então é você pensar nesse padrão e como executar ele. Então, não necessariamente... A lógica de programação é um conceito muito mais amplo do que uma linguagem específica. Tanto que, normalmente, antes de um programa ser escrito, quando você precisa pensar numa solução, você vai escrever numa linguagem intermediária, uma linguagem que não é exatamente o Python ou não é exatamente o Java. É uma linguagem como o ser humano fala, uma linguagem normal. Pode ser português, um conjunto de instruções. E aí depois que você vê que aquele ciclo, aquela lógica faz sentido, você escreve isso naquela linguagem e testa. Ou você faz o teste na mão mesmo antes, entende? E aí agora, vamos voltar para aquele primeiro problema, mas vamos falar de forma um pouco mais específica. De volta ao nosso problema inicial, agora numa estrutura um pouco mais parecida com uma linguagem de programação, vamos colocar ali para mostrar qual é o primeiro comando, aqui é o número 1, e aí a gente começa por aqui, vamos entrar no nosso problema aqui, e aqui a gente não vai executar essa parte aqui, a gente simplesmente vai ler ela. Para entender, às vezes você escreve assim, antes você vai passar essa folha escrita para o seu irmão. Então esse aqui é só uma mensagem extra para dizer, o que eu estou querendo dizer com essas instruções, o que aquelas instruções fazem, tá? Para depois olhar esse mesmo papel e lembrar por que você escreveu aquilo, por exemplo. Então, primeira coisa, você começa, enquanto tiver carro vindo, e aí você continua sempre vendo se tem algum carro vindo, você espera. E aí checa se tem carro vindo. E tá vendo carro? Então ainda tá vendo. Então, enquanto tiver carro vindo, continua verdadeiro. Eu executo essa estrutura aqui de novo. Eu espero e checo se tem carro vindo de novo. Tem carro vindo? Sim. Aí eu volto para aqui pro começo, espero, checo se tem carro vindo. Aí deixou de ter carro vindo. Na hora que eu for executar isso aqui de novo, ele vai esperar. Ele vai sair disso aqui, porque não tá mais carro vindo. Enquanto tiver carro vindo, não tá mais vindo carro, posso passar para a próxima parte. E aí, ande até o outro lado. E aí essa é uma instrução simples. Então verifica se tem carro vindo, não tá vindo carro, vai para até o outro lado. Ela já é a mesma instrução que a gente deu antes, mas agora ela tá com um formato um pouco mais de uma linguagem de programação. Tá? Uma carinha mais de programação isso aqui. Um pouco mais do que um computador entenderia, no caso, né? Mas vamos imaginar, por exemplo, eu não expliquei para a pessoa como é que ela verifica se tem carro vindo. Como é que eu checo se tem carro vindo? Como é que isso é feito? Ou como é que andar até o outro lado é feito?
Eu não expliquei como é que isso é feito para a pessoa. Será que ela sabe como é que ela vê se o carro está vindo ou não? Como é que eu vou dizer que um carro está vindo ou não? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos assumir que a pessoa não sabe checar se o carro está vindo ou não. Ela não sabe checar se o carro está vindo na direção dela ou se ele não está vindo na direção dela. Então, eu vou te propor uma coisa. Tenta você escrever um conjunto de instruções na sua linguagem, como você achar que faz mais sentido, que verifica se um carro está vindo na direção. O que você usaria? O que você assumiria? Assuma alguma coisa. Assuma que alguma coisa você consegue saber. E escreva do seu jeito um programa que verifique se o carro está vindo e um programa que faça o comando de andar até o outro lado. Como é que você daria instruções para uma pessoa andar de um lugar até o outro? Perfeito? Pausa aqui, faça à vontade o programa e depois você despausa e eu te mostro como que eu fiz. Foi? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para verificar se tem carros? Primeira coisa, a gente vai olhar para os dois lados. Primeiro comando. Eu vou assumir que a pessoa consegue olhar para os dois lados, isso é uma coisa que ela entende, beleza? E agora eu vou procurar os carros. Aí ela encontrou um carro, outro carro aqui, outro carro ali, beleza? Isso ela também sabe fazer. E para cada um desses carros, imagina que ela encontrou 5 carros. Para cada um desses 5 carros, ela vai fazer a seguinte coisa. Entrou aqui dentro. Se a distância do carro em relação a mim está diminuindo, o que significa? O carro está vindo para minha direção. Se não estiver diminuindo, o carro não está vindo na minha direção. Pode ser que ele esteja parado, pode ser que ele esteja se afastando. Então eu verifiquei o primeiro carro, certo? Imagina que ela consegue fazer isso de forma rápida, tá? Verificou o primeiro carro. A distância não está diminuindo, a distância está aumentando. Beleza, o carro não está vindo. Aí eu vou para o próximo carro. A distância está aumentando? Está aumentando. Aí eu vou para o próximo carro. A distância também não está diminuindo. Então, o carro não está vindo. De novo, próximo carro. E aí faz para todos os carros. E aí eu armazenei a informação de que tem algum carro ou não vindo. E aí eu passo para a próxima instrução. Agora que eu já chequei cada carro, eu passo para a próxima instrução aqui. Eu vou retornar se tem algum carro ou não vindo, certo? Se tiver um carro vindo, eu vou retornar aqui. Sim, tem pelo menos um carro está vindo. Se não, eu vou retornar aqui. Não tem nenhum carro vindo. E aí o próximo programa, como é que a gente faz para andar até um outro lado? Vamos assumir, por exemplo, que ela também consegue calcular essas distâncias, ou pelo menos ela consegue ter uma aproximação. E aí ela vai fazer o seguinte, eu vou descrever bem básico como é que se anda, dando comandos para as duas pernas da pessoa. Então ela vai verificar, cada vez que ela andar, ela vai verificar a distância entre ela e o outro lado da rua. E se isso for maior que 0, significa que ela não chegou ainda. Então ela vai dar um passo com a perna esquerda e vai dar um passo com a perna direita. Aí ela verifica de novo, a distância é maior que 0? É maior que 0. Então, mais de novo, perna esquerda, direita. Distância é 0? Parou. Ou próximo de 0? Parou. Quer dizer que ela chegou até o outro lado da rua. Então essa é uma forma de fazer esse programinha. E agora eu quero fazer uma proposição para você praticar em casa essa lógica de programação. E aí é o seguinte problema, um exercício para você fazer com seus amigos, com a sua família, tá? Pega uma folha de papel ou qualquer outro tipo de folha e tal, e você desenha alguma figura. Beleza? Uma figura simples, tá? Pode ser o que você quiser, mas tente manter essa figura simples. E aí, sem mostrar esse seu desenho para a pessoa, você vai dar instruções para que ela desenhe esse desenho. Beleza? Mas você não pode gesticular e você não pode mostrar o seu desenho para ela. Você vai dar instruções para ela fazer. E outra coisa, para deixar o negócio mais difícil, você também não pode ver como que ela está desenhando. Então você vai dar essas instruções sem ver como é que está sendo o resultado final, beleza? Aí no final, depois que você acabar de dar as instruções, você verifica e compara o seu desenho com o desenho da pessoa e vê como eles foram diferentes. E aí você tenta fazer isso com uma pessoa diferente. Imagina que você fez com uma pessoa que é da área do jornalismo, faz com uma pessoa que é da engenharia, alguma coisa do tipo, e ver que tipo de linguagem que você empregou, que tipo de coisas, conhecimentos prévios que você assumiu que aquela pessoa tem para resolver aquele problema. E é uma análise interessante de se fazer. É como uma linguagem de programação diferente que você utilizou com cada uma dessas pessoas. E é isso, por hoje é só. Quaisquer dúvidas que você tiver, nós estamos aqui. Valeu? Nos vemos em breve.